Boa tarde a todas e todos. Aqui é o professor Wenderson, né, professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Arraial do Cabo, e estou aqui em nome da comissão organizadora para apresentar essa nossa atividade. São 4 e 6, né, no dia 18 de dezembro de 2020. Essa atividade são recortes interculturais, não é isso? Imersão no Canadá. E aqui nós temos 3 professores, né, que vão participar com a gente dessa atividade. É o professor Rodrigo de Oliveira Lemos, que é professor de língua espanhola e portuguesa lá no Instituto Federal do Campus Duque de Caxias. A professora Cíntia Paula, que alguns presentes já conhecem, né, por ser professora aqui do campus de Arraial do Cabo. Né, a professora Cíntia, ela é formada em línguas e pela Universidade Estadual do Mato Grosso, é mestrado pela Universidade Federal de Grandes Dourados e é doutora pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Né? Ela percorreu grande parte do Brasil aí, né, professora? Assim. E a Daniele, né, que também é formada em letras com inglês, lá na Universidade Católica de Salvador, pós-graduada em Educação e Novas Tecnologias pela UNEB, né, que é a Universidade Estadual da Bahia, e pós-graduado em inglês pela Unifax, Universidade de Salvador. Tem aqui um currículo muito extenso aqui, não vou tomar muito tempo aqui lendo o currículo dessas pessoas tão qualificadas. O fato é que a professora Daniela, ela está atualmente lá em Toronto, no Canadá, para compartilhar a experiência dela com a gente, né? Então, eu fico muito feliz em recebê-los. Um prazer imenso. Eu vou passar a palavra para quem é a primeira pessoa que vai falar aí? Professora Cíntia. Professora Cíntia. Tá, é um prazer recebê-la, professora Cíntia. Fique à vontade aí. Obrigada, Wenderson. Gente, boa tarde, good afternoon, né? Welcome, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para a realização da atividade, né, como o Wenderson falou, de recortes interculturais, imersão no Canadá. Então, eu acho que é importante começar falando um pouquinho, né, dessa atividade, porque ela é importante. Então, se a gente pensar, né, no papel desses aspectos sociais, né, culturais, quando a gente aprende uma língua estrangeira, que no caso é a língua inglesa, a cultura ela é muito importante, ela é muito necessária, né? Então, aprender uma língua estrangeira, ela não faz apenas com que você tenha contato com uma cultura diferente, né, mas que você se prepare para diversas situações que hoje em dia são necessárias, né, para que você possa interagir com esse mundo globalmente integrado, né. Então, por meio do inglês, você consegue interagir com pessoas que falam japonês, coreano, é uma língua de contato para vários idiomas, né. Então, nesse sentido, aprender inglês, quando a gente aprende inglês, e ainda nesse contexto de culturalidade, de interculturalidade, como a Daniela vai colocar, é interessante para que você tenha essa visão mais ampla, tá? Então, eu fiz intercâmbio, essas experiências foram as mais incríveis da minha vida, né? Eu não vim de família rica, e um dos intercâmbios foi pago graças a essas questões de economia, bico, tá? Em outro intercâmbio eu consegui bolsa. Então, e apesar de ter estudado inglês no Brasil, né, antes de fazer o intercâmbio, e me julgar até uma boa falante, viajar e ter contato com essas outras culturas, e passar por cidades cosmopolitas, me possibilitou um ganho, um aprendizado muito maior que o linguístico, né? Então, também, eu acho que é importante colocar aqui que é inegável que aprender inglês influencia nessa capacidade de socialização, né, de contextos diferentes daquele que a gente está inserido. Então, é por isso que, ciente dessa questão, dessa importância, né, do estudo da língua e da cultura, né, nós propomos essa atividade, cabeçada ali pelo Rodrigo, do setor de internacionalização aqui da BFRJ, com vista a apresentar essas possibilidades, né, para quem tem o desejo de realizar um curso ou intercâmbio no exterior. E a Daniela, ela apresentará um caminho, né, uma possibilidade. Então, Daniela, seja muito bem-vinda. Aí, Rodrigo, não sei se quer falar alguma coisa, quer se apresentar ou não. Vamos passar a bola para a Daniela. Eu quero só reiterar o que você falou, Cíntia, desses recortes interculturais, da importância da gente ter o cidadão globalizado, a formação dentro do Instituto Federal do Rio de Janeiro de um cidadão globalizado. A gente, como professor de língua estrangeira, você como professora de inglês e eu como professor de espanhol,
a gente, nas nossas aulas, aborda a interculturalidade de uma maneira muito natural. E o que é importante fazer com que os outros professores, que os outros servidores do IFRJ pensem nesse cidadão global que são os nossos alunos de forma também muito naturalizada. Então, por exemplo, a interculturalidade ela tem que estar dentro dos nossos currículos, de forma muito natural, através de um texto, através de um quadro, de uma pintura, de uma poesia. Então, e aí a gente vai conseguir moldar e criar esse cidadão global. Então, a língua estrangeira acaba sendo mais um pilar disso. Tá? E eu vou deixar a palavra para a Daniele. Olá, pessoal. Good afternoon. Thank you so much for participating in this event. Ok? Meu nome é Daniele, gente. Eu agradeço a Rodrigo, né, a Cíntia, por essa iniciativa de a gente estar junto hoje, conversando um pouquinho sobre intercâmbio. Como o Anderson falou, eu sou professora, né, eu morava em Salvador, né, nasci em Salvador, era professora lá de inglês pelo estado da Bahia, mas eu tinha essa questão da comunicação como um empecilho para crescer, né? A gente tem muitos cursos de inglês no Brasil, todos são válidos, mas a gente sabe que, pelo fato do inglês no Brasil ser estudado como língua estrangeira, a gente não tem muita ênfase na comunicação, porque a gente também não tem ambiente para falar a língua, né? A gente tem aquelas horas ali na sala de aula, que a gente sabe muito gramática, consegue ler, por conta dos cognatos, aquelas palavras parecidas, você faz conexões, mas na hora de comunicar, dá aquela travada, né? E eu, como professora, eu também sentia esse desafio, porque eu dava aula na rede particular e dava aula na rede pública. E eu sentia, de alguns alunos que tinham tido experiência fora, que eles tinham outro nível de inglês, que até eu, como professora, me sentia aquém, né? Eu pensava assim, nossa, eu sou professora, mas eu preciso trabalhar pronúncia, eu preciso trabalhar várias questões, né? E aí surgiu a oportunidade, foi um investimento, como você já falou, não nasci em família rica, fui juntando um pouco do salário do Estado, minha mãe também era aposentada da Prefeitura do Estado lá na Bahia, me ajudou para que eu realizasse meu intercâmbio no final de 2005 para 2006 no Canadá. E naquela época, nem se falava muito em Canadá, Canadá ainda não era nem tão conhecido, tudo era Estados Unidos, né? Mas a gente tinha uma amiga que era casada com um canadense, ele falou, não, vá para Toronto, você vai amar. E realmente foi uma experiência transformadora, e eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de investir numa viagem, vale muito mais a pena do que um iPhone 12, estou dando um exemplo, porque é uma coisa para a vida toda, né? É uma experiência marcante, eu vou compartilhar um pouco com vocês essa experiência, porque para mim mudou completamente a minha forma de ensinar a língua também. Né? Quando eu passei os primeiros 3 meses, entre 2005 e 2006, em Toronto, fazendo o programa para professor de inglês, né? Foi bem específico, eu voltei para Salvador, assumi, né, meu cargo como professora, mas eu já voltei com outra mentalidade em relação à língua, a trabalhar a língua com mais dinamismo. Eu fazia alguns eventos, né, em inglês na escola, mas eu já tinha uma outra visão, outra perspectiva em relação à língua, porque língua é cultura. Quando a gente pensa no espanhol, a gente pensa Colômbia, né, Rodrigo? A gente pensa México, a gente pensa... Porque a língua está atrelada à cultura, né, onde ela está. Então, mesma coisa o português, a gente pensa Brasil, Portugal, e quando a gente pensa no inglês, a gente vê que o inglês ela está, em diferentes espaços, né? Está nos Estados Unidos, está na Inglaterra, está no Canadá, está na Irlanda, e ela é uma língua global. Qualquer lugar que você for hoje, se você não souber a língua do local, você tem 2 opções. A primeira, inglês, e o espanhol, que também é uma língua muito popular. Você também chega em qualquer local, se você também tentar o espanhol, você fala o inglês, então, que é a língua do comércio, a língua das tecnologias. Então, é muito importante, né, nós que temos essa visão de internacionalização, pensar nisso. Aí eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu queria pedir para a Cíntia lançar o slide. Cíntia. Compartilhando aqui agora.
Certo. E vão pensando aí já nas possibilidades, viu? Porque o Canadá é multicultural, tem muitos recortes para a gente conversar a respeito. Vê aí? Perfeito. Então, eu coloquei aí. Deixa eu só fechar no microfone. Partindo disso, quando eu vim morar aqui em Toronto, enquanto o Cíntia está colocando aqui, eu vim para cá, acabei voltando, ficando aqui, estudei aqui para ser professora de inglês como segunda língua, fiz meu mestrado em linguística aplicada e comecei a ensinar nessa escola que nós vamos conversar, que é a escola que o Instituto Federal do Rio de Janeiro tem parceria, que é a escola ALSC, Greystone College, tem um college lá que seria como se fosse o Instituto Federal, que é um curso técnico também, né? São cursos mais curtos, que levam até, no máximo, 2 anos, mas ela é um college aqui também, e também tem a Escola de Línguas, né? Que também o Instituto Federal do Rio de Janeiro tem parceria. Eu era professora nessa escola e hoje eu represento a escola através da agência Toronto First Steps. Por isso que tem aí Daniele Ferreira, Toronto First Steps, porque nós representamos a escola e também criamos, né, e construímos cursos partindo da necessidade do servidor ou do estudante do Instituto Federal, tá bom? Aí vocês estão vendo aí um globo cheio de países, porque Canadá, quando você pensa em Canadá, você pensa em 1000 culturas. É uma interculturalidade muito grande, você vê ali as comunidades ali convivendo, todo mundo falando inglês, que é a língua local, e todo mundo se respeitando. Isso é muito importante, né, no Canadá. Eu respeito a religião, respeito ao gênero, respeito a várias questões que nós discutimos hoje, as diferentes etnias. Isso é muito importante, porque todos convivem em harmonia e cada um tem a sua particularidade, né? Isso é muito legal. Cíntia, você pode... Eu não sei se eu consigo eu mesma passar a você isso. A importância do inglês no mundo, eu coloquei para vocês. O inglês é uma língua, né, universal, globalização. As oportunidades, com certeza, são muito grandes quando você tem um inglês fluente, né? Oportunidade de trabalho, crescer dentro do trabalho em que você está. Eu tenho muitas pessoas que me procuram para vir estudar aqui, porque elas falam, olha, Daniela, eu queria muito uma promoção. Eu tenho uma cliente agora que falou comigo semana passada, falando, eu tenho um cargo dentro da Sky, né, da empresa Sky, e para eu conseguir uma promoção, eu preciso ter um inglês fluente. Então, ela vai vir passar 3 meses, porque ela precisa da oportunidade. Porque hoje, com a globalização, a própria pandemia trouxe isso também, né, com tudo virtual, acaba que você se comunica com o mundo todo, como nós estamos aqui, eu estou aqui em Toronto, vocês estão aí em Arraial do Cabo, que, por sinal, não podia deixar de falar. Que lugar maravilhoso! Eu fui em 2019, nas minhas férias para ir. Gente, que paraíso, viu? Eu estava mostrando para uma amiga minha canadense as fotos daí, da praia, aquele azul maravilhoso, daquele passeio de barco que a gente faz, e ela assim, eu quero ir para o Brasil, preciso ir para o Brasil conhecer. É lindo, porque a cor das águas daí são do Caribe mesmo, né? O Caribe brasileiro. Não podia deixar de citar que eu conheço Arraial do Cabo, já fui naquela feirinha que tem ali, já fui em todas as praias, maravilhoso, vocês estão de parabéns, vocês estão no paraíso, viu? Então, assim, nós estamos aqui, eu estou aqui, vocês estão aí, e a pandemia trouxe essa questão. E vocês veem que tudo que é ligado à tecnologia está em inglês, né? Então, a gente não pode mais fugir dessa realidade. Cíntia, pode continuar. Sim, o papel do inglês no currículo das escolas brasileiras. Pela minha experiência como professora do Estado, professora também da rede privada, a gente vê que existem essas questões que eu gostaria de pontuar com vocês, que faz com que haja a necessidade do estudante ou do próprio servidor sair. Porque nas aulas de inglês existe um número muito reduzido de horas, né? Você sabe 2 vezes por semana, o espanhol também 2 vezes por semana, você não tem muitas horas ali para estar praticando. Às vezes o material didático é inadequado, porque não se trabalha cultura, é só assuntos isolados, gramática, verb to be, simple present, present continuous, mas você não vê uma relação daquele assunto com algum texto falando da cultura, as pessoas conhecendo mais a cultura da língua que elas estão desenvolvendo.
né? Ali, material descontextualizado e desvinculado da realidade. Então, assim, se fala, às vezes, da cultura da Inglaterra, mas você está no Brasil e você, às vezes, não sente nenhuma relação com isso, mas você pode se contextualizar com a realidade do outro país, né? Depende de como o professor também ele passa o conteúdo. Então, tudo isso foi mudando também quando eu tive minha experiência aqui. Eu já comecei a usar mais material que era mais próximo dos alunos. A gente fez um projeto com Trinidad e Tobago, que eles têm inglês e têm espanhol, né, em Trinidad e Tobago. E aí a gente começou a ver vários recortes interculturais dos dois lugares. As ilhas de Trinidad e Tobago, elas têm um carnaval parecido com o nosso, tem um clima, eles têm uma cultura muito próxima, e é um país que fala inglês. E nós falamos português e temos também similaridades. Então, assim, o máximo que a gente possa se aproximar da cultura do outro nos faz ter mais interesse para estudar a língua também, né? Às vezes as aulas, o conteúdo é restrito ao estudo das formas gramaticais e memorização de regras. Aí vem aquela questão, então, terceira pessoa do singular do inglês, eu boto S, se termina com CH, X, S, O, Z, eu boto ES, se termina com Y, antes vem a consoante, eu corto, boto IS. Então, assim, isso é importante, sim, mas você precisa ter essa relação junto também com a comunicação, né? Com a ênfase na comunicação. E atividades que interajam mais um aluno com o outro, professor com o aluno. Às vezes, atividades são sem caráter de promoção, atividades sem caráter de promoção ou reprovação. Então, às vezes você é promovido ou você é reprovado pela forma como você desempenha como você se desempenha apenas num teste, né? O teste reduz você àquela vamos dizer assim, te define, né? Você foi bem no teste, você é ótimo em inglês. Você não foi bem no teste, você é ruim no inglês, mas, na verdade, existem outras questões a serem desenvolvidas, né? E quando você vai para os PCNs, né, para os parâmetros... Voltou? Desculpa, gente. Não. Tá tudo bem? Voltou? Isso. Então, os parâmetros curriculares nacionais, eles falam muito sobre isso, sobre essa ênfase na comunicação, mas, na realidade, a gente não tem tanto. E os alunos ficam sem muito contato com a língua estrangeira no aspecto cultural. Mas hoje acho que muita coisa já avançou e vamos avançar mais ainda, né, Cíntia? Com vários projetos aí, Rodrigo, para que esses estudantes vivam a cultura local. Pode passar, Cíntia. Obrigada. Então, língua e cultura andam de mãos dadas, então não existe você estudar o português sem pensar no Brasil, falar do Brasil, como também não existe falar do inglês sem falar dos países que falam a língua. E no nosso caso, é o Canadá. Né? Como é a cultura do Canadá? Como é que o canadense vive? Quais são as expressões que eles usam? São diferentes do americano? São. São diferentes das expressões do australiano? Então, assim, você viver essas situações reais, né? Ou ser colocado nessas situações reais são muito importantes. Aí eu vou ter assim, descreva seu processo. Eu queria, pelo menos 2 minutinhos, alguém daqui me contar um pouquinho como foi seu processo do aprendizado do inglês. Quem pode, assim, em 1 minuto me falar, assim, eu aprendi inglês assim, hoje eu desenvolvi assim, alguém pode me falar? Seria interessante algum aluno, né, Cíntia? Exato, eu queria um aluno que tivesse coragem aí para falar. Aqui para abrir o microfone, porque estava fechado. Eu acho que seria legal, tá? Gente, não é para dizer se é fluente, é para dizer a experiência, como é que foi. Vamos lá? Alguém pode falar? Na escola, como é, né? Pelo que entendi, na escola, ou no curso de inglês, ou se você encontrou algum americano, canadense,
australiana e como foi também, né? Nós moramos em uma região aqui que recebe muitos turistas, né? Muitos Exatamente. turistas. Eu acho que é legal, né? Se alguém teve essa experiência. Pode ser algum professor também que está na sala, né? Eu posso contar um pouco da minha, Desculpa, teria que repetir a pergunta, por favor? Eu não prestei atenção. Eu perguntei o seguinte, eu gostaria que algum de vocês escrevesse o processo do aprendizado da língua de vocês. Como é que tem sido esse processo? Como você tem aprendido a língua? Qual a sua experiência com o inglês? Você quer falar, João, ou eu falo a minha? Eu não tenho muita experiência com inglês, não. Tenho mais com espanhol mesmo. Aqui você teve com inglês, como foi, João? Foi bem ruim, né? Porque eu não sei falar muito bem. Eu não sei muito... quer dizer, eu não sei usar muito bem o inglês direito. Eu me adaptei mais com o espanhol do que com o inglês. E te faz falta isso, João? Se isso me faz falta? Não, porque... Oi? Pode falar. Só um instante aqui, que o meu... Shirley, vai lá. Então, eu vou falar um pouquinho como foi a minha experiência com o inglês, né? A minha família é uma família que não tinha muito recurso, então, enquanto eu era criança, eu não tinha esse acesso, né, ao inglês. Tinha um acesso na escola, né? Eu estudava em escola pública, então tinha aula por 1 ou 2 vezes por semana. Na escola que eu estudava, no ensino fundamental, tinha inglês e francês. Não era uma escolha, a gente tinha que fazia parte da grade, né? No meu ensino médio também tinha inglês e francês, também escola pública, escola do Estado. Mas era um contato que eu tinha 1 ou 2 vezes por semana. Então, aquilo, você aprende para você passar de ano, né? Mas depois eu fui para o mercado de trabalho. Depois entrei na faculdade, aí os artigos eram todos em inglês. Então, você aprende mais na parte da leitura, né? Não é a parte de você falar, não é a parte do ouvir, mas a parte do você ter que ler, porque aí eu já fazia parte de um grupo que ia entrar no mercado de trabalho, e a minha formação exigia, os livros eram todos em inglês também. Então, a gente aprende meio que na marra, né? Então, as palavras vão se repetindo, com o tempo você consegue vai lendo os artigos com mais facilidade, mas no início você vai usando a tradução. Você pega, você lê, você coloca num papel e vai lendo. Depois, quando eu fui entrar no mercado do trabalho, depois de um tempo eu fui trabalhar numa empresa que era multinacional. E aí, como é que você faz o contato com o cliente? Você não sabe falar. Eu só tinha a experiência de ler o artigo. E aí, a empresa onde eu fui trabalhar, ela pagava o curso de inglês para mim. Eu fiz no WhatsApp, fazia lá no Rio. A gente atendia muitas empresas no mercado de óleo e gás. Mas mesmo fazendo curso, eu vou falar, assim, eu fiz curso, depois que comecei a trabalhar, que eu tive o dinheiro para pagar o meu próprio curso, eu aprendi muito mais ficando 1 mês e meio na Noruega, porque lá eu tinha que me virar, não tinha ninguém que falava português. Eu nunca gostei muito de McDonald's, mas lá era a minha saída. É da alegria que eu senti. Porque eu não sabia pedir nada no restaurante, então eu tinha que sair com as pessoas. Para minha sorte, tinha um restaurante lá brasileiro, então eles serviam feijoada, churrasco, então, ou eu ia para o McDonald's ou eu ia para esse restaurante. Mas eu aprendi mais, né? Porque a minha dificuldade maior era de entender. O listening, para mim, era um desespero. Mas eu estava na Noruega, ninguém falava português, eu tinha que me virar. Então, em 1 mês e meio, eu aprendi muito mais do que anos fazendo escola e fazendo cursinho. Então, o intercâmbio vem nisso, né? Vem nessa troca de cultura, de você não ter... Você dá um jeito. Você hoje tem o Google Tradutor que te ajuda, mas não muito, né?
nada vai... É preciso ir além, né, Shirley? Nada vai substituir você ter contato direto com as pessoas que falam aquela língua. Com certeza, eu também senti lá, isso, Shirley. Obrigada por você compartilhar essa experiência. E isso é uma verdade, enquanto eu não vim também aqui como professora, eu também não conseguia ainda relacionar a questão da língua e cultura, que é tão importante você estar ali, sendo jogado nas situações e tendo que falar de qualquer jeito, tendo que se virar, e isso realmente dá aquele insight, assim, olha, isso eu estudei, eu vou usar, porque o que é legal é a aplicabilidade da língua nas situações reais, né? Eu vou andar rápido, Cíntia, com o slide, só para finalizar, que eu quero que vocês vejam as experiências que nós já tivemos aqui. Então, baseado também no que Shirley falou, né? Imersão cultural com uma abordagem comunicativa, que nós temos aqui na escola LSC, Greystone College, né? Parceira aí do IFRJ. Quando o aluno tem a oportunidade de praticar o inglês num ambiente onde a língua é falada, ele interage não somente com a estrutura dessa língua, mas com a cultura local que a acolhe. O estudante se depara com a língua viva, dinâmica e cheia de significados, porque às vezes você sabe umas expressões, mas não sabe quando utilizar, né? Então, todo o contexto, você dentro do contexto, a língua faz sentido e você tem prazer pela língua. Eu tive um desafio muito grande em Salvador, que também é turística, assim como o Rio, né? Arraial do Cabo é turístico, Salvador é super turístico. Os meus alunos, na época que eu comecei a dar aula, em 2001 também, né? Tem muito tempo, eles não conseguiam ver conexão do inglês com a vida pessoal deles. Eles ficavam, professora... Por isso que tem uma parte no slide que fala assim, não tem caráter de reprovação e aprovação, porque na época era assim, o importante era matemática, português, física, química, mas inglês eu posso perder a aula, né? Vocês falam como, que a gente fala filar a aula em Salvador, a gente pode queimar a aula, não sei como é. Matar aula no Rio de Janeiro. Isso. Que não tem problema, inglês não é importante, mas hoje a gente vê dentro do cenário que vivemos que o inglês é importante, né? Cíntia, pode passar, meu amor. Então, por que Toronto? A Toronto First Steps, ela tem, assim, os intercâmbios que a gente prepara são mais voltados para Toronto, mas ela também trabalha com Vancouver, né, que também é inglês, e também com Montreal, que é dentro da província de Quebec. Nós temos programas também bilíngues, que é francês e inglês lá, que a gente vai ter um grupo de São Paulo indo, né, em junho, para ter essa experiência, que é justamente, em junho, setembro, eles estão indo para ter francês e inglês e conhecer a província que já tem uma outra cara diferente da província de Ontário, onde Toronto está. Né? Então, Toronto é interessante, é diferente dos outros países, porque tem a questão multicultural, que a gente é muito acolhedora, porque é um país que recebe muito imigrante, então eles são muito mais abertos para o novo, para o diferente. É uma cidade cosmopolita, repleta de imigrantes, como Rio, São Paulo, grandes metrópoles, tem muita gente. Tem mais de 200 idiomas, segundo o censo 2011, falado aqui, imagine, né? Mais de 200 idiomas. Temos eventos em todas as épocas do ano. Então, assim, muito evento cultural. Tem muito festival mexicano, festival brasileiro, festival coreano. Então, você vê de tudo aqui. Então, além de você conhecer a cultura canadense, ainda vai ter conhecimento da cultura dos outros países que estão aqui. Inclusive, as salas de aula são multiculturais, né? Aqui mesmo, atividades culturais, experiência em homestays. Homestays são casas de família, que você vai estar convivendo com famílias canadenses de muitas gerações, né? Porque o Canadá é um país mais novo, mas você vai ter o canadense jamaicano, o canadense japonês, o canadense brasileiro, o canadense colombiano, que vai estar te acolhendo, falando com você em inglês, e você conhecendo tanto a cultura canadense quanto a cultura daquela família, né, que já está aqui há alguns anos, em algumas gerações, né? Então, é muito legal. Eu acho que é o último slide, né, Cíntia? Não sei se tem outro. Então, let's go para o Canadá, gente. Eu vou mostrar para vocês agora, para deixar tudo bem dinâmico, um vídeo de uma aluna, Cíntia, que tem uma menina na frente. Ela é do Instituto Federal da Paraíba. Hoje ela está nos Estados Unidos, num programa que ela conseguiu bolsa. Uma menina, assim, autodidata,
super simples da zona rural da Paraíba, que foi contemplada com a bolsa, né? A gente teve um grupo que vocês vão ver de estudantes. Ela é do grupo da educação, do programa de educação à distância, na verdade, não é do sistema integrado, não, desculpa. E ela teve uma experiência muito legal aqui. Eu queria que vocês vissem o testemunho dela. Dani, só te perguntar, qual videozinho que é o da menina? Porque tem 3 aqui. Esse do YouTube? São os 3 são do YouTube que eu consegui buscar. Vamos colocar esse primeiro, não tem problema. Mostra um pouco de Toronto para vocês. Tudo. Eu acho que é esse. Dá uma olhadinha aí, Cíntia, por favor. Desculpa, dá um play aí. Aí mostrando um pouco do... Esse. Pode ser esse primeiro. Você tem como voltar um pouquinho? Volto. Tem uma musiquinha, não sei se dá para... a musiquinha tá tocando aqui para mim, não tá tocando aí para vocês, não? Não, para mim não tá, não. Mas não tem problema, pelo menos as imagens... Não, Cíntia, é o seguinte, quando você compartilha o vídeo no YouTube, ele não emite som na hora de compartilhar. Ah, tá. Só quando você está vendo. Será que se eu mandar é porque eu mandei o link do... Então nenhum vai sair o som, nem o testemunho da menina, né, Cíntia? Os links pode colocar para eles no chat, depois eles veem. É mais fácil, eu acho que dá para fazer isso. Pronto, vamos fazer isso então. E aí vai para o da menina. O depoimento, se não for um vídeo fora do YouTube, não vai tocar. Tem um vídeo aqui que é fora do YouTube. Então, que é um que ela me mandou pelo WhatsApp. Esse aí toca. Acho que fosse um dos outros também. Talvez falha minha mesmo. Vê se só é nossa ou se aparece. Vocês estão ouvindo aí? Não. Não? Essa experiência... Eu posso fazer o seguinte, Dani... Da mulher. Oi? Eu posso... Oi? João falou alguma coisa, não foi, João? Não, eu quase escutei a voz da moça falando. Essa é do Instituto Federal de São Paulo, que trouxe um grupo para cá, né? Vai comentando, vai narrando, Dani. Sim. Depois eles veem. Certo. Aí, Eliane, ela está contando um pouco da experiência do pessoal dos servidores, né? Do Instituto Federal de São Paulo, que aí é uma experiência deles lá na Universidade de Toronto, que houve uma palestra falando dos programas de mestrado, doutorado que são possíveis, né? E mostrando os requerimentos de quem queira fazer. Então, aí ela está falando um pouco sobre a experiência dos servidores no Canadá. Eles vieram ano passado, no verão, em junho, esse grupo. E aí foi uma experiência maravilhosa para eles, assim, porque muitos já sabiam inglês, mas com a experiência desenvolveram mais. Muitos já vieram com pesquisas e projetos para desenvolver e levaram isso de volta para o Instituto, criaram seminários, palestras. Aí mesmo na estação de metrô, o pessoal esperando para pegar o metrô para a programação. E eu sei que eles amaram, os professores amaram a escola, amaram a experiência da cidade. Muitos estão vindo de novo agora em 2021, que eram para ter vindo em 2020. E aí eles aproveitaram o máximo aqui dessa experiência. Tem aí técnicos administrativos, professores, né, diretores, gestores também que participaram, que realmente reconheceram a necessidade de sair e de realmente desenvolver mais a língua, levar as experiências de volta. Eles estavam aqui na época que o Toronto Raptors ganhou o basquete, né, o campeonato de basquete, e aí foi uma loucura aqui. Eles participaram de muitos eventos. Verão tem muita coisa, né, para eles viverem, para vocês viverem também, né? Nós queremos vocês aqui, queremos o Rio de Janeiro invadindo aqui Toronto. E foi a experiência da escola, foi a experiência dos passeios. Fomos em Niagara Falls, as cataratas de Niagara. Eles amaram a experiência de terem ido aos museus e todos os passeios que nós promovemos, né, para que você use a língua não só dentro da sala de aula, mas fora.
E o legal é que muitos fizeram amizade com pessoas de outros estados, né? Desculpa, de outros países, com japoneses, coreanos, o que fez eles falarem mais e mais a língua, né? Então, foi bem interessante, assim, as possibilidades. Aí são os alunos, gente, são algumas fotos dos alunos do IFPB, do Sistema Integrado e do Educação à Distância, que foram contemplados com a bolsa. Eles vieram em 2019, novembro de 2019, já foi um período mais frio, vocês estão vendo que eles estão de casaco. Pode ir passando, Vicente. Aí é dentro da Universidade de Toronto, eles foram conhecer. Aí é dentro da escola, eles fizeram uma camisa, que é o nome do projeto English Through Toronto, que significa inglês através da cidade de Toronto. Aí é o diretor da escola LSE, foi o último dia deles aí, é porque está misturado as fotos, mas o último dia deles aí é com a bandeira do Canadá, todo mundo escreveu, todo mundo com certificado da escola. Eles amaram, vocês não têm noção. Esses aí foram do Educação à Distância, aí na Universidade de Toronto, que esses alunos vieram juntos em novembro, com um professor que acompanhou eles. Aí foi na cidadezinha próxima das Cataratas, com o Papai Noel, que na época estava novembro, dezembro, né? Já estava com clima já de Natal. Pode ir passando, Cíntia. Aí também eles foram na sorveteria, que é famosa, né? A melhor sorveteria do Canadá. Esse do meu professor, né? Que veio acompanhar eles. Isso. Esse aqui? Isso, exatamente. É o professor que veio acompanhando, ele é diretor de línguas do Educação à Distância, né? Ele é um professor fluente que veio junto com os alunos para ajudar, desde a parte da imigração, passar pelo aeroporto, toda aquela questão, até chegar. Então, ele foi um suporte muito bom. Aí também foi um museu que a gente foi perto de Niagara Falls. Esse aí é basicamente nossos encontros em Niagara, que foram maravilhosos. Pode ir passando, Cíntia. Aí, gente, foi no outono, olha que lindo. As folhas amarelinhas no chão, eles jogaram para cima, fizeram um monte de boomerang aí para... Pode ir passando, Cíntia. Aí na sala de aula, a gente sempre fazia reuniões depois das aulas para saber como é que estava o aproveitamento deles, se eles estavam gostando da turma, porque eles fazem um teste de inglês, né, online da escola, a gente manda o teste online, eles fazem o teste e cada um fica num nível de inglês. Então, eles não ficaram juntos na mesma sala, eles ficaram todos misturados. E aí a gente se encontrava depois para eles compartilharem como é que estava a sala de aula deles, o aprendizado, se estava bem na homestay, na casa de família, se eles estavam se comunicando bem. Então, a gente tinha reuniões semanais para saber como é que estava o desenvolvimento deles. Pode ir passando, Cíntia. Aí, na frente da escola, a LSE, Language Schools, que fica bem no centro de Toronto. No coração mesmo tem o Dundas Square, que seria tipo o Times Square, né, de Nova York, assim, super, é o centrão onde todos os eventos acontecem, perto da prefeitura de Toronto, onde tem escrito Toronto. Vocês podem fazer um Google, né, ir lá no Google, no search, e começar a procurar um pouquinho a respeito, vocês vão ver que tem muito lugar lindo aqui. Pode passando, Cíntia. Aí também, porque misturou com o pessoal de São Paulo, porque eu mandei muitas fotos, né? Aqui. É dos servidores, parece aquela vídeo, né? O vídeo. O pessoal do vídeo. Aí você me encaminhou aqui mais 2 vídeos aqui. Aí os vídeos a gente pode mandar o link para o pessoal depois, se quiser mandar. Se tiver só... Você comentou da menina, né? Ainda, se você quiser narrar rapidinho, eu posso ir passando aqui. Sim, pode ser sim. Aí você vai só narrando, aí o pessoal vê depois que tá, né? Isso. Aí o pessoal do IFPB, servidores. Aí a gente indo para a Ilha de Toronto, gente, maravilhoso. Era na primavera aí. Aí já é nas Cataratas de Niagara. Vocês veem lá a torre lá atrás, aí é dentro da Ilha de Toronto, tá misturada, eu estou narrando para vocês. Aí são os estudantes, né? Aqui é a minha sala de aulas também, que eu estou dando aula, aí o pessoal na vinícola. Aí são os estudantes na época do Halloween. Muitos passeios ali, né? Tem várias atividades fora a sala de aula, né? Várias atividades fora a sala de aula. Isso é muito bacana, né?
é muito rico, aí são os alunos também misturados e fazendo várias atividades em conjunto, aí a Galeria de Arte de Toronto, aí uma turma que eu tinha, dava aula, todo mundo, várias culturas, é muito rico mesmo, você aprende a amar as pessoas do jeito que elas são, a respeitar, aí passeio de barco nas cataratas, aí na prefeitura, Toronto, sala de aula aí também, e as pessoas são muito abertas aos brasileiros, eles amam, inclusive os professores amam ter na sala de aula brasileiros, porque tem outro clima, o brasileiro é brincalhão, o brasileiro não sabe nada, mas está falando de qualquer jeito, está se comunicando, Ronaldinho, Pelé, Brasil, e vai indo, viu? Vai indo. Que bacana. Ô, Dani, deixa eu fazer uma pergunta, que aí a gente já começa a rodar a questão das perguntas, que foi uma dúvida que me surgiu e deve ter surgido para muita gente aqui. Em média, esses servidores dos outros institutos ficaram quanto tempo no Canadá com vocês? Ou foi a média, assim? Pode ser quanto tempo? Pode ser uma semana, 2 semanas, um mês? Como é que funciona? Geralmente, a gente trabalha com 4 semanas porque vale mais a pena a imersão se você faz em 4 semanas. Até porque o preço das passagens já são caras, né? Então, a gente, 2 semanas é melhor que passe 4. Sim. Então, o servidor, ele vem, tem a questão, eu não sei se é interessante comentar, mas o projeto com os institutos, é justamente o servidor, ele paga do próprio bolso, né, o programa, mas em contrapartida, ele tem a liberação parcial, é assim que fala mesmo, né, Rodrigo? Que ele tem o salário dele mantido durante aquele período, porque é uma capacitação, e também tem as férias. Então, tem servidor que fica até 2 meses, porque ele aproveita as férias e fica mais tempo, né, no Canadá. Mas, assim, pode ter programa para estudante ou para servidor de 2 semanas. Eu acho que seria o mínimo, porque menos que isso, você não consegue emergir tanto, né, dentro da cultura. Mas esses grupos que eu mostrei para vocês ficaram aqui 4 semanas. Legal, e assim, é importante a gente ressaltar, por exemplo, que o Instituto Federal do Rio de Janeiro, para fazer essa proposta de interculturalidade, levar os nossos alunos, a gente sabe que são valores muito altos, tá? A nossa ideia é a gente trabalhar dentro do orçamento, e a gente não sabe como vai vir o orçamento de 2021, mas a nossa ideia é um edital para que os alunos se inscrevam e que esse custo seja dissolvido para o IFRJ, o aluno vai sem custo nenhum. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso desejo, sabe? Mas a gente requer do que vem de Brasília, a gente tem orçamento apertado, enfim, é isso. O Júlio está dizendo assim, Daniele, me adota. Agora que eu estou vendo alguns assim. A Adriana falou, por exemplo, passagem de passaporte e visto por conta dos servidores. Adriana, não sei necessariamente. A nossa ideia era fazer um servidor por campo e o edital para ir 15 servidores do IFRJ. E isso depende tudo de orçamento. Então, isso aí é uma questão que a gente trata e depois passa para a Daniele, mas normalmente pode ser gratuito, não sei, depende tudo do orçamento. A ideia é que a gente quer realmente capacitar os servidores e os alunos para falarem inglês e para participarem desse movimento de internacionalização. Verdade. Eu vi um comentário aqui da Shirley, teve alguém que falou que o sotaque dela é muito bonito, Júlio. Obrigada, viu, Júlio? Você gosta da baianidade aqui da voz, né? Você vê, eu já estou aqui há 12 anos, mas a baianidade não sai de mim, né? Bahia não sai de você, né? Não sai. Shirley falou que não quer ficar na comunidade brasileira, senão acaba acomodando e a gente não sai da zona de conforto. É por isso que, quando os alunos vêm, eles não ficam juntos na mesma casa, e geralmente eles não ficam na mesma sala de aula, porque eles ficam em níveis diferentes, e cada turma aqui tem umas 2 turmas, de dizer, básico 1 tem 2 turmas, básico 2, então a escola tenta ao máximo não botar muito brasileiro junto. É difícil não ter um outro brasileiro na sala, porque vem muito brasileiro para cá. Ô, Dani... O número 1 de estudantes internacionais no Canadá são brasileiros, depois vem China, depois Coreia, para você ter ideia, brasileira número 1 de estudantes vindo para cá, né? Então, você vai encontrar brasileiro, não tem como correr, viu, Shirley? Dan, uma pergunta que o rapaz fez caso abra o edital para o aluno, tem limite de período?
Isso aí, normalmente, os editais têm limite de período, essa eu posso responder. Agora, para a Dani, é o seguinte, se o IFRJ também não faz um edital, o convênio, você sendo aluno e servidor do IFRJ, os descontos são aplicáveis, né, Dani? Exato. Mesmo querendo individualmente. Então, quem falou aí pode rolar uma vaquinha online? Pode. Se programar aí no período das férias, entrar em contato com eles, com a Daniele, vai receber os descontos como o IFRJ, né? Como aluno, estudante do IFRJ ou como servidor do IFRJ. Independentemente das relações internacionais ou não. Gente, alguém tem alguma pergunta? Mais alguém? Eu vou deixar também aqui, ó, no chat, meu contato, viu? Vocês podem me adicionar no WhatsApp, não tem problema. Ih, você vai fazer isso mesmo? Tá bom. Estou clicando aqui já, ó. Já, olha, gente, tem o contato dela aí, hein? Qualquer coisa a gente faz um grupo, tá? Bota todo mundo, os alunos que estão querendo saber informações. A gente adiciona o Davi e a gente monta esse edital via Arraial. O que tu acha, Shirley? Olha só! Tá vendo? Eu sou logo de jogar a bomba. Vocês vão ter que me convidar para ir, dar uma palestra, só para voltar para ir de novo. Você vai vir aqui, tem que vir aqui para conhecer a gente. Aí eles vão, quando eles estiverem indo de volta para Arraial, você, Dani, volta para passar as férias em Arraial. Eu vou buscar vocês aí. Eles continuam praticando inglês. Vou fazer esse sacrifício, Rodrigo. Vou buscar todo mundo em Arraial. Tá vendo? Ah, entendi. Vocês podem me achar no Insta também. Ver algumas coisas que a gente já fez no Insta, Toronto First Steps. Maravilhoso. Quem falou, a Alessandra falou, eu acho maravilhoso que o edital por Arraial também acho maravilhoso. Eu vou junto com vocês, não quero nem saber. Dani, o Júlio falou, fica na minha casa, Dani. Olha, eu vou chamar ela. Dani, até arrumou a cidade lá. Já tem lugar para ficar, né? Ó, acho que a Cíntia mora em Cabo Frio, a Shirley mora em São Pedro, né? Eu não tô... mas eu tô demorando pra cá, isso, né? Eu tô ficando no Rio agora mais tempo, mas tem isso. Mas a Alessandra tem cara de que mora em Búzios, ó, aí tá feita. Já aproveita e faz umas visitas, né? Faz um tour, né? Faz um tour. Hein, Daniele, deixa eu te falar, é muito interessante, né? Assim, eu já conhecia meio enviesado o trabalho, né? Que o IFRJ também começou a fazer com esse grupo, né? Eu sou professora de biologia aí de Arraial, trabalho com a Shirley, com a Cíntia, com a Alessandra, né? Aí, bem interessante. Eu acho assim, se você tem essa possibilidade de... Agora não, com a pandemia não, né? Mas futuramente, eu acho que é interessante, né? Fazer palestras nos próprios campi, né? Para conhecer mais também desse tipo de trabalho, da possibilidade dos alunos irem, né? E outra questão, Margarete, também... Aproveitando sua fala, quando esse grupo do IFPB veio, do Sistema Integrado, a gente fez um trabalho interdisciplinar com eles, porque é como se fosse um estudo também da biologia, da história, de outras disciplinas, através do inglês. Porque, por exemplo, porque é muito material para passar, mas teve estudante mesmo que é mais da área de física, que foi no Centro de Ciências de Ontário, fizeram um vídeo falando sobre o buraco negro e tudo. Então, assim, eles tiveram a oportunidade de ver o assunto que eles estavam estudando no IF, com a língua, né? Com a língua, lendo em outra língua, estudando e vendo, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia estar num centro de ciências desses, estudando o que eu gosto de estudar. Então, não foi só restrito à língua em si, né? Mas em relação às outras áreas de conhecimento também, eles tiveram oportunidade. Assim como o servidor também, Rodrigo também, eu vou passar para a Cíntia a brochura, tem também, assim, programas específicos para gestores, para a área de gestão, para a formação do professor. Então, você é professor de biologia, você vai estudar inglês, mas você também vai ter a oportunidade de ir para o centro de ciências, você vai ter a oportunidade de ver a sua disciplina ali também e fazer seu relatório de experiência. É o que nós fazemos com servidores, porque vem servidor de todo tipo de área. Então, depois que são selecionados e o assessor me passa o perfil de cada um, a gente vai direcionando ele também para outras áreas, né?
Ah, interessante. E outra coisa aqui também que eu acho assim, que era interessante, por exemplo, você falou, quando vier, né? Eu não sei, também devem ter. A gente já teve alunos estrangeiros, eu não sei se Chile pegou essa experiência, a gente já teve esse intercâmbio trocado de vir alunos do Canadá, outros lugares, e ficar, né, ou na casa de aluno, ou ficar na casa de alguém e participando das aulas, né, na questão da Exato, é outra possibilidade. Margarete, Oi, Rodrigo, fala. vou falar isso na minha palestra também, que isso é uma possibilidade de internacionalização. Eu acho que a Dani tem uma questão de horário por causa das Ela crianças. precisa sair, gente. Ele é Vocês brasileiro. têm que encontrar no WhatsApp, tudo mais. Três. A última sugestão, Daniela. Porque mudou o horário e aí acabou que eu fiquei com pouco tempo para ficar aqui com vocês. Mas na hora que eu buscar e voltar, se vocês estiverem ainda online, eu posso entrar novamente, viu? Vai estar na minha palestra que eu posso te mandar o link, se você quiser entrar. Tá certo. Foi um prazer conhecer vocês. Amo o Rio, amo Arraial, amo os cariocas. Um beijo para vocês. Obrigado, Dani. Pra gente conversar. Pelo trabalho. Gente, a Dani está saindo. Agora nós teremos uma atividade com o Rodrigo, que são oportunidades. Eu mandei já o link, inclusive, da sala aí agora. A gente vai sair dessa para entrar na outra. Isso. Aí, quem tiver interesse ainda nesse assunto, o Rodrigo vai estar falando sobre algumas oportunidades, né, Rodrigo? Aqui da... Sim. Dá tempo de pegar uma água, não dá? Dá tempo de vocês beberem uma aguinha e tudo. O link está aí para a atividade com o Rodrigo, tá bom? Que ele gente, parece que essa aí vocês vão conseguir ver um panorama mais geral, muito além do Canadá. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Tá bom, gente. Obrigado aí pelas contribuições, pela palestra. Foi bem bacana. Obrigado, professora Cíntia, professor Rodrigo. Uma pena a Daniela já ter saído. Estou encerrando a gravação. São 16h57. Até as próximas feiras. Conto com vocês novamente no ano que vem. Na próxima, agora às 5. Só vou pegar a água. Tá bom.